Olá e bem-vindos! Hoje a nossa análise mergulha em algo, assim, um pouco diferente. A gente deixou de lado os artigos e as pesquisas para se aventurar num material que é quase um fluxo de consciência puro. São trechos de Água Viva, da Clarice Lispector. E a nossa missão aqui é navegar por essa correnteza de pensamentos, de sensações e tentar extrair as ideias centrais. Sabe, quase como encontrar joias no rio. Nossa, essa analogia é ótima, porque o grande desafio e também a beleza desse material é justamente essa. Ele rejeita uma história linear, um argumento claro. A narradora, que é uma pintora, ela está tentando fazer com as palavras algo que a pintura talvez não consiga, que é capturar a vida no momento exato em que ela acontece. Se tem um conceito-chave para a gente entender essa jornada, é o que ela chama de instante já. Certo, o instante já. Vamos começar por aí, então, porque essa ideia parece ser o coração de tudo. Ela diz em certo momento, tô tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais. É uma busca que soa, nossa, quase impossível, como tentar segurar fumaça, né? Exatamente. É uma rebelião, sabe? Uma rebelião contra o tempo como a gente conhece. É uma recusa da memória e da expectativa. Ela não quer o passado, que já foi, nem o futuro, que ainda não é. Ela quer o é da coisa, a essência pura do agora. Para ela, a vida real não acontece naquela linha contínua do relógio, mas nesses pontos que explodem e somem. Como ela mesma descreve, fogos de artifício. É uma imagem muito poderosa. É muito forte. E o que me chama a atenção é que essa captura não é uma coisa assim puramente intelectual, né? Uma reflexão. Ela convida a uma experiência total, física. Tem um apelo direto no texto. Ouve-me então com teu corpo inteiro. Não é para entender com a razão, mas para sentir com o corpo. Sem dúvida. E o que é fascinante é que essa busca pelo instante é também uma busca por uma linguagem que possa conter esse instante. Ah, sim. Ela não quer descrever o momento. Ela quer que a palavra seja o momento. Ela diz, faço uma frase de palavras feitas apenas dos instantes já. É uma tentativa de criar uma escrita que seja o próprio evento. Que loucura. É uma rejeição completa da memória em favor da experiência imediata. E, para isso, a linguagem precisa ser, sei lá, reinventada. Sabe, essa busca por uma linguagem que é o evento me faz pensar na origem dela como pintora. Ela vem de uma arte visual, né? Tátil. E parece que ela está tentando levar essa fisicalidade para a escrita. Ela busca uma arte, como ela diz, totalmente livre da dependência da figura, que, como a música, não ilustra coisa alguma. É um conflito fascinante e eu acho central na obra. A pintura, para ela, é um ato visceral. Físico, ela afirma, é com o corpo todo que pinto os meus quadros. A tinta, a tela, o gesto, é tudo concreto. Claro. Já a palavra, por natureza, é um símbolo, é uma abstração, ela chama a palavra de sua quarta dimensão. E a grande luta dela é essa, dar corpo à palavra. Torná-la um objeto tátil, quase. Palpável, exato. Mas essa busca por uma palavra tátil não é uma contradição, quer dizer, a palavra é um símbolo que representa a coisa, ela não é a coisa. Ela tá fadada ao fracasso nessa busca, ou a beleza está justamente nessa luta impossível? Eu acho que a beleza está exatamente aí, nessa tensão. É a tentativa de esticar o meio, de levar a linguagem aos seus limites absolutos. Ela expressa esse desejo de uma forma muito, muito crua, muito direta. Ela diz, quero como poder pegar com a mão a palavra. Ela não está buscando significado, ela está buscando a matéria da palavra. A matéria. Interessante. É a busca por uma materialidade na linguagem que a maioria dos escritores simplesmente ignora. E ela tem plena consciência da dificuldade, né? Da crueza desse método. Ela mesma descreve as frases dela como primárias e a escrita como tosca e sem ordem. Em vários momentos ela parece quase se desculpar, dizendo que isso não é um livro, porque não é assim que se escreve. É como se a gente estivesse assistindo a um processo de descoberta, sabe? De desbravar um território novo.
Mas se a gente conecta isso ao quadro geral, vemos que não é uma falha. É um projeto. Essa tosquice é intencional. É a recusa em polir a linguagem, porque polir, organizar, Seria trair o instante. seria trair o instante bruto que ela quer capturar. Exato. A imperfeição é a mensagem. É como se ele estivesse ensinando que, às vezes, para sermos verdadeiros, precisamos ser um pouco mal acabados. E essa recusa em polir, em organizar, parece que abre uma porta para um outro lugar, né? Um lugar menos racional, menos civilizado e bem mais primal. É como se, ao abandonar a forma, ela ganhasse acesso a um conteúdo mais bruto. É aí que entram aquelas imagens das grutas. Exatamente. Essa é a consequência direta do método dela. Ao abandonar a lógica, ela mergulha no instintivo. Essas grutas são metáforas para um mergulho interior profundo, no subconsciente, no que ela chama de útero do mundo. Uau! É a busca pela conexão com o nosso lado mais selvagem, sabe? Anterior à linguagem, anterior à civilização. É a exploração da matéria-prima da existência. E ela não observa isso de fora. Ela se identifica completamente com esse universo. Ela diz, tudo isso sou eu. E que universo é esse? É povoado por morcegos, aranhas, escorpiões. Ela descreve baratas, ratos. São imagens que, para a maioria das pessoas, causam repulsa. Sim. Mas a proposta dela parece ser a de abraçar não só a beleza, mas também aquilo que a gente considera grotesco ou assustador como parte essencial da existência. É uma aceitação radical de todas as facetas do ser. Isso levanta uma questão importante sobre a nossa própria relação com o que a gente reprime, né? Tanto individualmente quanto como sociedade. A narradora sugere que nesses lugares escuros, nesse doce horror que ela descreve, reside uma força vital imensa, autêntica. Doce horror. É uma expressão fantástica essa. Ela não nega o horror, o medo que esses lugares e criaturas provocam, mas encontra doçura nele. O que isso diz sobre a criação? Diz que a criação e a vida não brotam só da luz e da ordem. Ela encontra o substrato imprevisível do mal que está dentro de uma terra que não é fértil. É um reconhecimento de que o caos, o sombrio, o que a gente não controla, também são fontes de uma energia criativa poderosa. A vida pulsa com mais força justamente onde há decomposição, onde há perigo. Faz todo sentido, então, que a própria estrutura do livro seja um reflexo disso. Não é só o tema que é caótico, a forma é o caos. Ela vive na escrita o que ela prega como filosofia. Ela afirma categoricamente: quero a profunda desordem orgânica. Com certeza. A estrutura fragmentada não é um defeito, é um método. Ela chega a comparar a escrita com uma improvisação de jazz. Sim. Algo que acontece no momento, sem um plano prévio, sem partitura. O jazzista não sabe qual vai ser a próxima nota. Ele confia no fluxo, na interação do momento. Ela está fazendo a mesma coisa com as palavras. E essa escolha pela improvisação é uma escolha pela liberdade, mas também pelo risco, né? Ela diz que tem medo de me afastar na lógica, porque cai no instintivo aí, no direto. Existe um medo aí, uma consciência do perigo de se entregar a esse fluxo. Sim, é uma escolha consciente pela liberdade, mesmo que essa liberdade seja assustadora, desorientadora. Ela se pergunta, não sei aonde me levará essa minha liberdade. Não há garantias. Exato. Entregar-se ao instinto é abrir mão do controle. E isso é aterrorizante. Mas para ela é o único caminho para a autenticidade, para tocar no it da vida, como ela chama essa essência. Então, o convite para quem lê é justamente esse. Não procure uma narrativa tradicional. Não tente montar um quebra-cabeça. A própria autora avisa, como a gente já disse, que esse não é um livro. A nossa parte como leitores é abandonar a expectativa de um mapa e entrar na improvisação com ela, certo? Exatamente. O texto exige um leitor que esteja disposto a abandonar as expectativas e a participar da criação de sentido. A narradora diz que está improvisando diante da plateia. Nós somos a plateia. Ah, que ótimo! O texto não é um mapa para um lugar. Ele é o próprio território sendo explorado em tempo real,
com todos os becos sem saída, os abismos e as clareiras inesperadas. Ok, vamos recapitular um pouco. Passamos pela caça obsessiva ao instante presente, pelo embate fascinante entre a fisicalidade da tinta e a abstração da palavra, pelo mergulho corajoso no nosso lado mais primal, mais sombrio, e, por fim, pela aceitação do caos como método de criação e de vida. Foi uma jornada intensa, sem dúvida. No fim, Água Viva é uma obra para ser sentida, não só decifrada. É menos um objeto de análise e mais um convite à experiência. Uma experiência de viver de forma mais direta, com toda a complexidade, a beleza e até o horror que isso implica. O texto em si, com sua crueza, seu salto e sua pulsação, se torna o próprio instante já que a narradora tanto busca. É uma obra que continua pulsando muito depois que a gente fecha o livro. Sim. E para deixar uma reflexão final, a narradora diz em certo ponto que o que realmente importa não está na palavra, mas na entrelinha. Ela nos ensina a ler o silêncio, o espaço em branco, o que não é dito. Então, fica a reflexão. O que acontece quando a gente tenta viver e não apenas ler, buscando o que existe entre as linhas dos nossos próprios dias? O que a gente descobre nos silêncios, nas pausas, nos momentos que não parecem ter um enredo definido?